Bom, primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Daniela Abreu, para quem não me conhece. Hoje eu estou aqui, num papel um pouco inusitado de host do nosso Sapiens Talks, uma iniciativa do Passeio Sapiens, do Sapiens Park, um podcast para promover os atores do parque, as empresas que aqui estão. É uma longa história, não vou eu contar, eu tenho um convidado muito especial aqui para esse primeiro episódio, para contar um pouquinho dessa história para nós. Então, hoje temos no nosso primeiro episódio o Moacir Marafon, mais conhecido como Marafon. A gente estava até brincando, Marafon da Softplan. E a primeira empresa, então, convidada para contar a sua história é a Softplan, que foi a primeira empresa que investiu privadamente aqui no Sapiens Park. E a gente vai ouvir um pouquinho dessa história e vir para o contexto de por que nós estamos aqui hoje no estúdio do Passeio Sapiens, dentro desse parque tecnológico em Santa Catarina, para quem não conhece, em Florianópolis. Então, Marafon, para começar, conta um pouquinho quem é o Marafon e a história até a gente chegar aqui. Bom dia a todos, bom dia Dani. Desculpa te chamar de Dani, sem problema, né? Não. Parabéns para você e para o Eduardo Vieira, o presidente do Sapiens Park, por essa iniciativa, para divulgarmos ainda mais esse espaço incrível que é o Sapiens Park. E eu passei o Sapiens, onde nós estamos, e também divulgar os empreendedores que estão aqui, porque afinal de contas, o resto são prédios, são terrenos e as transformações acontecem com as pessoas, com os empreendedores. Bem, como já dito, né, Moacir Marafon, as pessoas me conhecem mais sim como Marafon da Softplan, mas antes da Softplan, eu sou do interior, de Linha Pinhal Preto, no interior de Chavantina, no oeste catarinense, uma família de colonizadores de origem italiana. Trabalhei na roça até os 14 anos, saí para estudar, fiz técnico agrícola, Colégio Agrícola de Camboriú, fiz engenharia civil na Universidade Federal de Santa Catarina. Depois voltei para fazer a primeira turma de pós-graduação em ciência da computação. E quando voltei da pós, entrei como profissional na antiga Prodasc, hoje Ciasc. E lá encontrei os meus sócios, Wilson Stable e Carlos Augusto de Matos, e na década de 1980 começaram a surgir os primeiros computadores e nós três começamos nas horas de folga fazendo bico. Hoje as pessoas dizem, eu sou freelancer, é bonito. E a gente fazia bico desenvolvendo pequenos aplicativos, pequenos sistemas para as empresas, supermercados que estavam iniciando a era de transformação digital em seus negócios. E daí, então, nasceu essa empresa, Softplan, que hoje é a maior empresa de software do estado de Santa Catarina, é isso? E uma das maiores do Brasil. Conta um pouquinho da formação da Softplan para gente. Sim, hoje a Softplan, o grupo Softplan, está entre as 6 maiores empresas de software corporativo do Brasil. Na realidade, nós somos a 5ª empresa do Brasil. E ela começou, sim, nós trabalhando nos horários de folga, finais de semana, nas férias. E em um determinado momento, a gente viu a grande oportunidade de efetivamente investir no mundo do software. Hoje nós falamos muito em transformação digital. E num determinado momento a gente viu que tinha muitas oportunidades, decidimos sair do governo e iniciar o nosso negócio. É uma história muito longa, muitos acertos e erros. Inicialmente nós desenvolvíamos sistemas para quem precisasse. A gente não tinha uma visão ainda de produto, de focar em alguns mercados. Mas aí aprendemos que a fase inicial de desenvolver o software era a primeira parte. E depois, importante evoluir aquelas soluções, que as primeiras versões, normalmente, elas praticamente atrapalham os clientes.
elas precisam ser adequadas, elas precisam ser melhoradas. E era impossível melhorar tantas soluções Ao mesmo ao tempo. mesmo tempo. E daí vocês focaram em 3 setores. Sim, a gente não tinha o conhecimento que os empreendedores têm hoje, de estudar o mercado com metodologias, ver aí o tamanho total do mercado, o mercado endereçável, mas na intuição, a gente acabou acertando. Nós vimos que o mercado da justiça, onde nós tivemos a oportunidade de informatizar o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o mercado de infraestrutura de transportes e obras do Brasil, os antigos departamentos de infraestrutura, também conhecidos como os DRs do Brasil, e vimos também na área da indústria da construção civil, que nós já tínhamos alguns clientes nesses mercados, que eram mercados carentes, um mercado que tinha realmente um potencial muito grande de crescimento, e nós optamos sim para focar nesses 3 mercados. E, obviamente, não deixamos os demais clientes na mão. Doamos os fontes para esses clientes, sugerimos que contratassem nosso time para dar continuidade à manutenção dos sistemas, e ali, com certeza, foi a decisão estratégica mais importante da Softplan. E hoje a Softplan é, então, essa grande empresa. Fala um pouquinho dos números para a gente, só para a gente ter um pouquinho de noção, quantos colaboradores, já está até fora do país, né? Conta um pouquinho de onde chegou com tudo isso. Sim, hoje o grupo Softplan representa um faturamento. Esse ano nós buscamos o nosso primeiro bilhão de faturamento. Nós temos mais de 3.200 colaboradores, mais de 10.000 clientes no Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil. E fora do Brasil nós estamos na Colômbia, informatizando a área da justiça da Colômbia, e mais recentemente no Peru. Recentemente iniciamos um projeto para informatizar a justiça peruana. É incrível. A gente não vai ficar muito na história da Softplan, mas podia fazer um podcast inteiro só para ouvir. Mas, Marafon, conta como é que a Softplan veio para o Sapiens Park. Nos mudamos para a sede aqui no Sapiens Park em 2015. Obviamente que até aí também é uma longa história. Sim. Iniciamos trabalhando dentro dos nossos clientes, a gente não tinha uma sede. A nossa solução para a indústria da construção civil, o Cienge, que é a maior plataforma para essa vertical da economia hoje, iniciou dentro de uma construtora, na construtora Engecal e Tenge. A primeira solução para departamento de infraestrutura de transportes e obras iniciou dentro do departamento de infraestrutura de Santa Catarina, um antigo DR. E a vertical de justiça, nossa primeira solução, foi desenvolvida nos computadores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Obviamente que, em seguida, nós tivemos a nossa primeira sede, uma sala talvez de 40 metros quadrados, na Rio Branco, no edifício Planel Towers. A empresa começou a crescer, tivemos que expandir, ocupamos várias salas lá no Planel Tower, e nós sentimos que era muito importante ficarmos todo mundo no mesmo espaço novamente. Nós mudamos para Trindade, onde estava a sede da ACAT, Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia. Alugamos meio andar. Um tempo depois não cabia mais, o nosso time era insuficiente aquela área. Expandimos para outras salas naquele prédio na Trindade, na Lauro Linhares. Em determinado momento, decidimos construir a nossa primeira sede. Nós fomos os primeiros a investirem no Parque Tec Alpha. Construir o primeiro prédio privado, que hoje ainda temos essa nossa antiga sede lá, bonita na época, e era um prédio na ordem de 6.000 metros quadrados, ocupávamos menos da metade. Achávamos que aquele prédio ia acomodar adequadamente a Softplan para o resto da vida. O resto da vida. Na realidade, em pouco tempo, o prédio foi totalmente preenchido pelo nosso time. Ocupamos garagens, ocupamos salas na frente num outro prédio, ocupamos mais um prédio ali que
acabamos adquirindo um outro prédio menor ali na entrada do parque. Não cabíamos mais, fomos para o centro da cidade com algumas salas. E naquela época eu era conselheiro da Fundação CERT. E a Fundação CERT que concebeu o Parque Tech Alpha e também concebeu o Sapiens Park. Obviamente uma parceria com o governo do estado, Sim. com apoio do governo municipal. Se aproveitou esse espaço, que era uma penitenciária agrícola. Obviamente, naquela época, a penitenciária não existia mais. E a Fundação CERT, muito sábia, propôs transformar essa quase que uma fazenda aqui dentro da ilha de Florianópolis num grande parque tecnológico. E nós estávamos pensando em construir uma nova sede naquela oportunidade para novamente acomodar todo mundo no mesmo espaço. E eu conheci com mais profundidade o projeto Sapiens Park na Fundação CERT. Nessa época, como eu já falei, eu era conselheiro lá. Analisamos, eu e meus sócios, o Guto e o Wilson Stabile, e consideramos que aqui sim poderia ser um grande endereço futuro de tecnologia e inovação, e apostamos. Acreditaram no futuro. Acreditamos. E aqui também, assim, como você já falou, nós fomos os primeiros investidores privados aqui no Sapiens Park. Inclusive, há informações, há números que mostram que é o maior investimento de uma empresa privada num parque tecnológico do Brasil. E quando vocês vieram, não tinha nem rua aqui na frente do prédio. Realmente foram grandes desafios. Nós, naquela oportunidade, apostamos e começamos a construção do prédio, ainda não tinham as ruas, a infraestrutura definida. E, obviamente, aceleramos a construção. E quando estávamos terminando, se preparando para a mudança, ainda dependia de infraestrutura. No final deu tudo certo, a nossa parceria da Softplan com o Sapiens Park sempre foi incrível e conseguimos construir aí uma solução para que a rua fosse concluída, a infraestrutura de sistema de esgoto e de energia também fosse contemplada e nos mudamos em 2015. E para quem não conhece o prédio, eu acho importante contar que vocês já tinham um projeto, mas fizeram uma visita ao Silicon Valley, remodelaram e transformaram nesse projeto que hoje também com certeza é um dos prédios comerciais corporativos mais inovadores, mais modernos, mais tecnológicos do Brasil. Então conta um pouquinho dessa questão do prédio para a gente. Nós sempre buscamos ter espaços adequados para que os colaboradores adorem estar no ambiente. E hoje se fala tanto em home office, e eu falo em office home, ou seja, que o espaço de trabalho seja a extensão da sua casa. E, como eu falei, lá quando construímos lá em 2000 a primeira década de 2000, o Parque Tech Alpha era um prédio modelo. Mas, obviamente, esses prédios corporativos, esses espaços corporativos de inovação, de empreendedorismo, eles foram se transformando. Eu tive a oportunidade de visitar o MIT em Boston, em que meu filho mais velho, Tiago Marafon, estava fazendo um MBA. E lá eu vi espaços incríveis, salas com mesas com rodinhas, paredes totalmente desenhadas, escritas. E eu pensei assim, a nossa nova sede, tem que ter esses ambientes descolados. E, obviamente, também visitamos, sim, o Vale do Silício, o Silicon Valley, e vimos como esses ambientes eles são atrativos, como esses ambientes são adequados para a inovação, em que as pessoas se esbarram, as pessoas convivem, as pessoas trocam, há conexões. E com base nisso, sim, o nosso prédio aqui foi concebido, desenhado e construído com este conceito. É incrível, para quem não conhece, fica o convite, né, para vir aqui nos visitar, mas realmente todo mundo que visita fica muito impressionado, as pessoas que trabalham aqui se sentem muito bem, é incrível. E daí
Tava a Softplan aqui, sem contar essa parte da história. Tava a Softplan aqui feliz na sua nova casa, se mudou para o Sapiens Park e veio a pandemia. E daí, como é que a gente chegou entre a Softplan, a pandemia e o Passeio Sapiens? Uma semana antes do início da pandemia, nós tínhamos na ordem de 1.400 pessoas trabalhando aqui nesse prédio. O prédio estava completamente lotado. De novo. De novo, de novo. Numa semana, nós conseguimos colocar todo mundo trabalhando remotamente, em segurança, no conforto, naquele momento que ninguém sabia o que ia acontecer no mundo. Pensamos primeiro, como sempre, pensar nas pessoas. E nós aprendemos que era possível fazer negócios, era possível atender clientes de forma remota, continuar construindo as soluções, melhorando as soluções, trabalhando de casa. Quando a pandemia terminou, nós decretamos aqui que o nosso modelo de trabalho seria Anywhere Office, ou seja, a pessoa podia estar em qualquer lugar que ela quisesse estar, trabalhar remotamente ou presencialmente. Obviamente que durante a pandemia, os nossos colaboradores, muitos voltaram para suas cidades, que muitas pessoas vieram para Florianópolis para trabalhar na Softplan, mas durante a pandemia, obviamente, os desafios foram muito grandes, longe das famílias, e no fim da pandemia, pouca gente ainda morava em Florianópolis, dessas 1.400 pessoas. E a empresa continuou crescendo. Para que a gente também tivesse condições de continuar contratando pessoas na velocidade em que a Softplan demandava e aproveitar as pessoas que já estavam conosco, eu diria que não tinha muita alternativa. A opção foi, sim, trabalha de onde você quiser. Importante, sim, é que a gente tenha gestão, que tenha também consciência e responsabilidade do nosso time, e que assim é. Sim, mantém a cultura, né? Manter a cultura. Embora que a gente tenha dado liberdade de trabalhar alguns dias por semana aqui na Softplan, era muito difícil ter mais de 50, 80, 100 pessoas. Nessa oportunidade, nós tínhamos na ordem de 2.000 pessoas, 2.000 colaboradores. E o prédio ficou vazio. E nesse período, a diretora executiva do Sapiens Park e o seu presidente, a diretora era a Daniela, que está aqui, né? E o Daniel, presidente do Sapiens Park, Sim. Lubnitz, acho que é quase isso, né? O nome é complicado para dizer, né, Daniel? Criaram o Conselho Consultivo do Sapiens Park e me convidaram também para fazer parte, e uma série de outros brilhantes atores faziam parte desse grupo, e nos reuníamos aqui no Sapiens Park, periodicamente, na sede da Softplan, para discutir o futuro do Sapiens Park. E a Dani sempre nos provocava, dizendo como é que nós vamos justificar trazer outros empresários aqui para o Sapiens Park. Você tem esse prédio maravilhoso, Sim, que podia estar em qualquer lugar do mundo, eram tuas palavras, mas vazio. era difícil. Era difícil. E daí a Daniela sempre nos provocava. E juntamente com esse time de conselheiros, estava o Marcelo Gomes, o Marcelinho, um dos donos, acionistas da Urbana, que Pedra Branca, né? que concebeu a cidade Pedra Branca, o Passeio Pedra Branca, o Passeio Primavera, e eu tive a oportunidade de viajar com eles para Copenhague. E eu conheci esse conceito maravilhoso de espaços de cidades para pessoas, espaços em que as pessoas têm o desejo de estar. Isso é uma ciência. Então, nós sabíamos que a Softplan tinha muita conexão com o ecossistema catarinense de empreendedorismo e inovação, onde nós sempre fomos muito ativos. Era fácil de convencer as empresas virem se juntar a esse novo polo, esse novo ecossistema aqui no Sapiens Park. A Urbana tinha todo o conhecimento, a ciência de transformar esse nosso prédio
num espaço, sim, de empreendedorismo, inovação, que já era, mas também aberto à comunidade, um espaço de encontros, porque inovação não se faz sozinho, empreendedorismo não se faz sozinho. O ambiente inspira, o ambiente conecta, o ambiente transforma. Nessas provocações da Dani, surgiu, então, essa parceria entre a empresa patrimonial do Grupo Softplan, dos fundadores da Softplan, que é a Lagos Centrais, tudo a ver com os 2 lagos que temos aqui no lado, né? A Softplan, com a conectividade que ela tem com o ecossistema, e a Urbana, com esse conhecimento de transformação de ambientes. E aí surgiu, sim, essa parceria, uma empresa fundada com propósitos específicos para explorar esse ambiente. E hoje estamos aqui no Passeio Sapiens. Hoje nós estamos aqui no Passeio Sapiens e, por incrível que pareça, né, Dani? O prédio está O lotado. prédio está lotado. E finais de semana a gente vê a comunidade aqui. A gente vê crianças brincando nesse... Obviamente que também foi feita uma transformação, como dizem os Gomes, da borda de catupiry do prédio, para que a comunidade queira vir, para que os encontros aconteçam. Nós temos hoje, inclusive, escola aqui, infantil, escola internacional, bilíngue aqui no Sapiens. Nós temos um espaço incrível de encontros, de lazer. Um auditório de E um eventos. auditório de eventos que vive ocupado. Finais de semana, a gente vê esses espaços lotados, criança brincando, pessoas se divertindo. Música ao vivo. Música ao vivo. Era um sonho meu. Gente, que a gente nem sonhava assim, né? Era um sonho meu de ver o Sapiens Park assim. Sim. Mas nós acabamos, em função das circunstâncias, criando a centralidade Sim. desse bairro que nós vamos ouvir muito falar, chamado Sapiens Park. É muito incrível essa história toda. Mas para quem também não conhece, hoje nós temos aqui mais de 100 empresas dentro do prédio, empreendedores, startups, serviços, gastronomia no térreo, mais de 18 operações, eu tenho que contar o último número, mas é mais de 18, um food hall, gastronômicas, um food hall incrível, com muita opção, esse espaço que é o auditório para eventos corporativos, teve um evento aí da Exame que até o Marafon ajudou a trazer mais de 400 pessoas, um ático com a vista para o pôr do sol, enfim, são muitos os atrativos aqui do Passeio Sapiens. Mas é muito bom ouvir a história contada até aqui. E Marafon, então, né, chegamos até aqui. Hoje a gente está em junho de 2025. O Passeio Sapiens fez 1 ano da sua inauguração, muito próximo aí do teu aniversário e do Marcelo, é um mês muito festivo para todos nós. E fica a pergunta, né, what's next? E daqui para frente? Conta um pouquinho das novidades da Softplan e de como que o Marafon olha para frente e vê aí esse futuro incrível que a gente, né, o Steve Jobs disse que a gente nunca consegue juntar os pontos olhando para frente, mas quando a gente olha para trás é incrível. E a gente nunca podia ter imaginado estar aqui hoje, mas se pudesse, né, ter uma bola de cristal, como é que tu enxerga o futuro aí do Sapiens, da Softplan e do Marafon também? Da Softplan, imagino que muita gente acompanhou esse novo momento do grupo, em que nós acabamos separando em 2 empresas distintas as nossas soluções para a transformação digital na justiça e governo, que separando esses negócios, essas nossas soluções, nós somos a maior GovTech da América Latina. Com as nossas iniciativas para transformação digital e busca de eficiência, performance na iniciativa privada. A Softplan herda onde ela praticamente nasceu todas as soluções para gestão pública, justiça, e que nós temos grandes sonhos de que ela continue crescendo e abocanhando muitos outros mercados. Na iniciativa privada, nós criamos a Starian, a nova empresa
O bebezinho. uma constelação de estrelas para atuar com o conceito de multi-SaaS. Nós hoje aprendemos fortemente, inclusive, incorporar novas empresas, fazer M&A. E essa é a nossa expertise. Vai permitir que a Starion já nasce voando, Já nasce grande. já nasce grande e nós temos grandes sonhos para ela. Inclusive, estamos mirando ter uma empresa de capital aberto. Se preparar para que o momento que a janela Oportuna. de IPO seja adequada, que a gente esteja prontos. E aqui o Sapiens, olha, incrível, porque estamos vivendo mais um momento muito interessante com o engajamento do governo do estado, como cada governo que passou deixou a sua marca, e nesse momento, sim, o governo atual, e na presidência aqui do Eduardo Vieira, do conselho, do Fábio, presidente da FAPESC, que é o presidente do conselho, os demais conselheiros, um apoio incrível, grandes projetos para o Sapiens Park. E vai ser, eu tenho a convicção, que vai ser um parque de inovação, empreendedorismo e de encontros referência mundial. Eu também tenho essa convicção. E para as empresas que estão aqui, eu recomendo, né, que aproveitem esse ambiente, façam conexões, ergam a mão, estou aqui, aproveitem todas as possibilidades de fazer relacionamentos, porque o mundo é movido a relacionamentos. Sejam persistentes, porque empreender, muitas vezes a gente tem que recomeçar, pivotar, como nós falamos muito, mas vale a pena. Então, eu já ia até perguntar, né, qual as tuas palavras finais, enfim, qual a tua visão aí, para quem está aqui no nosso prédio, já falou um pouquinho, e para o Marafon, para a gente terminar aí, como é que está o futuro? O Marafon vai continuar, sim, buscando a realização dos seus sonhos, juntamente com meus sócios, que eu sou muito grato ao Wilson Stable e Carlos Augusto de Matos, por esses 35 anos de parceria. E nós continuamos sonhando juntos. Além desse nosso grande negócio, esse grande sonho nosso de continuar transformando a gestão pública, impactando positivamente a sociedade, transformando os negócios privados, transformando esses negócios porque continuam crescendo com eficiência, enfrentando as transformações digitais numa velocidade como nunca vista. E nós passamos por várias delas. E vamos juntos. E também nosso novo grande empreendimento, nosso grande propósito é entregar para Florianópolis o maior complexo de saúde da capital, chamado MED 401. Um espaço que nós vamos ter mais de 100 players de saúde e a âncora Hospital Bahia Sul Mulher, focado para mulheres. Inclusive, nesse espaço, teremos o hub de inovação para empresas de saúde, em que, como aprendemos, que precisamos ouvir o cliente, mas nada melhor de estar com o cliente. Lembrando que os 3 grandes negócios que nós temos hoje, tanto na área da justiça, governo, na indústria da construção civil, as primeiras versões foram construídas dentro dos clientes. Sim. Como diz Steve Blank, get out of the building, vai falar com o cliente, porque o problema está lá, sai do prédio. Eu acho que nada melhor do que entrar no prédio do cliente. Esse hub de inovação na saúde vai permitir, com mais de 1.000 metros quadrados, vai permitir que as startups, scale-ups, empresas inovadoras, usando a tecnologia na área de saúde, possam dialogar com os médicos do Hospital Bahia Sul Mulher, com os demais centenas de profissionais de saúde nesse complexo chamado MED 401. E outros sonhos virão, tudo no seu tempo, Dani.
Marafon, muito obrigado. Acho que a gente podia ficar aqui o dia inteiro. É muito interessante que, né, no final aí tu deu essa visão do corredor da inovação, porque vocês estão aqui, no Sapiens, estão lá no MED, começaram no Parque Tech Alpha, então tem muita história aqui no nosso ecossistema. A gente nem falou da tua vice-presidência e todo o teu trabalho na Associação Catarinense de Tecnologia, que também é incrível, os demais conselhos que tu participas, enfim, é tanta história e tanta informação que realmente não ia caber em um podcast. Então, quero te agradecer muitíssimo pela tua participação. Para quem ainda não segue o Marafon, ele tem LinkedIn, tem Instagram, está sempre nas redes, conversando com todo mundo, passando essa sabedoria para os empreendedores jovens ou também experientes, para todos nós que estamos lá para ouvir, em nome do Passeio Sapiens, também da Urbana, eh, enfim, de todo esse nosso ecossistema. Queria te agradecer muito. Eu já ouvi a tua história muitas vezes, mas eu nunca me canso, porque ela realmente é muito incrível. E eu fico muito feliz que a gente teve esse microfone, essa oportunidade de compartilhar essa inspiração com todos que nos ouvem e nos assistem em algum lugar do mundo, em algum horário, hoje. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Dani. Obrigado a todo o ecossistema catarinense. Sim, adoraria falar sobre isso. A gente combina de novo. Eu combinamos de novo, que eu falo que ecossistema catarinense é onde os dinossauros e os unicórnios vivem love. Porque certamente a Softplan não seria a Softplan, o Passeio Sapiens não seria o Passeio Sapiens, o Sapiens não seria o Sapiens Park, se não fosse esse ecossistema colaborativo, participativo, que esse nosso ecossistema catarinense de empreendedorismo e inovação, um dos maiores e mais estruturados do Brasil. Obrigado, Dani, por essa oportunidade. Muito obrigada.